Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Bolsa 100%. Esse é o episódio de número 7. Eu não sei porque sempre eu falo episódio. Esse é o episódio de número 7. Meu nome é Daniel Torelli e eu continuo essa semana toda aqui no Rio de Janeiro visitando o Pedro Henrique Pereira Marinho aqui na ID Esportes. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Daniel. Mais uma vez aí, bem-vindo à cidade maravilhosa, ao Rio de Janeiro. E, como ele bem falou, bem-vindo e bem-vindas ao episódio de número 7 aí do podcast PH Bolsa Esportiva. Também já está disponível para vocês escutarem no Spotify. É isso aí, então não esqueçam, sigam as redes sociais, @PH Bolsa Esportiva no Instagram e no Facebook, YouTube, canal PH Bolsa Esportiva. E quando você estiver na academia, no ônibus, na escola, no intervalo não matando aula, podcast no Spotify, PH Bolsa Esportiva. Muito melhor que escutar pagode, sertanejo, funk. Escute o podcast do PH Bolsa Esportiva. É isso aí. Bom, PH, vamos lá. Então é o seguinte, cara, a gente fez um último episódio que foi voltado aos pais, que você passou basicamente o passo a passo de como que eles iniciariam esse processo, quem que eles procurariam, o que que eles fariam. E eu achei interessante que logo no começo você citou sobre as provas de proficiência em inglês. E eu não sei até que ponto isso pode assustar ou não os pais, os jovens estudantes e as pessoas que nos seguem hoje. Então, o que eu queria saber? É possível ir para os Estados Unidos sem ter feito nenhuma prova, sem ter feito nenhum teste na faculdade, no Brasil? Ou eu preciso fazer alguma prova? Olha, possível eu sou a prova viva de que é totalmente possível, né? Mas, como a gente fala aqui, e a gente quer ter o máximo de oportunidades nos Estados Unidos possíveis, né? Se ter acesso ao máximo de faculdades, high schools possíveis, para você conseguir prospectar essa proposta, o TOEFL ou o SAT, eles são primordiais para que aumente o número de oportunidades. Então, para vocês terem ideia, existem cerca de 20 faculdades nos Estados Unidos, as famosas Junior College, que a gente já falou aqui inclusive um pouco sobre nos episódios anteriores, que não necessitam do TOEFL, tá? Mas, Daniel, o que acontece? Por mais que você não faça o TOEFL e seja aceito numa universidade, numa faculdade nos Estados Unidos, não significa que você vai para lá para cursar aulas de faculdade, né? Aí entra no todo a questão do ESL, né? O English Second Language, que é você cursar aulas de inglês dentro da faculdade, tá? E jogar, que afetaria a sua elegibilidade, como a gente vem transmitindo aí uma série de vídeos, resumidamente falando, depois a gente pode fazer inclusive um podcast sobre essa parte toda. Mas se você faz ESL, que são aulas de inglês, você não está cursando a sua faculdade. E você tem 4 anos para jogar e estudar, né? Se você usar um ano do futebol ou do esporte que você quer jogar, fazendo o ESL, você continua com os 4 anos de faculdade, mas com 3 anos de bolsa esportiva. Então você pode sim ter um problema maior lá na frente, quando você acabar os seus 4 anos de esporte, você ainda tem ano de faculdade para cursar, né? Então é totalmente possível para os Estados Unidos sem essas provas, mas eu recomendaria que você planejasse o seu tempo nessa parte acadêmica para estudar e tirar bons resultados, boas notas no TOEFL e no SAT. Então, legal. Então, como você bem resumiu, hoje eu não tenho essas provas, eu não fiz TOEFL e SAT, mas eu quero embarcar no mês que vem. Eu quero ir para lá, eu quero me virar lá. Então eu posso pegar e eu passo por um processo talvez aí de adaptação na língua, para fazer uma prova, o ESL, que depois a gente pode até aprofundar sobre como funciona, que você já tratou. Então isso é possível, mas o que você gosta e o que você tenta, e eu vejo isso diariamente, passar para os teus alunos da ID Esportes e do Método PH Bolsa Esportiva, é para eles já saírem do Brasil com uma bolsa de 100%. Exatamente. E foi exatamente isso essa foi a sua principal dificuldade. Se você saísse do Brasil já com tudo isso pronto, pré-estabelecido, você conseguiria no primeiro ano e não no segundo ano. Né? Exato. É isso que você quer que eles queiram. Rapaziada,
fazer um TOEFL, vamos ver o SAT, vamos ver quanto que precisa tirar para a gente já sair daqui com tudo lindo e maravilhoso, não é isso? Exatamente. Eu não sei, existe o lado muito bom e muito ruim de você conseguir embarcar para os Estados Unidos sem essa prova, né? Porque gera uma zona de conforto. É o seguinte, eu não preciso delas. E aí que entra o erro, né? Você precisa sim delas, tá? Por quê? Porque você pode ter um investimento muito maior, porque você vai passar um ano fazendo ESL, vai gastar um dinheiro em dólar aí, uma quantia elevada, podendo investir tempo, estudar de forma gratuita no Brasil para tirar resultados melhores nessas duas provas, economizando dinheiro para você realmente, quando embarcar, começar a sua faculdade e não precisar fazer essas aulas de inglês. Esses ESL que a gente falou, que a sigla é ESL, English Second Language, né? É como se você estivesse nos Estados Unidos fazendo um curso de inglês, porque você não conseguiu atingir a pontuação necessária ou não fez a prova do TOEFL e do SAT. O que não deixa de não ser legal, né, Bruno? Exato. Assim, é legal, né? Se tiver esse investimento disponível, é uma experiência muito bacana até para a parte da adaptação, Sim. né? Sim. Sensacional. Né? Se você tem essa quantia e quer viver essa experiência, aprender o inglês lá, maravilha. Mas tem muita gente que embarca sem saber disso. E eu fui um deles. Então eu estava fazendo curso, estava fazendo faculdade, falei, pô, faculdade fácil, aula de inglês e tal. Só que depois eu fui descobrir que aquilo não contava como os créditos, como aulas para minha graduação. Ou seja, foi um investimento de um primeiro ano, de 6 meses, que eu não imaginava ter. Agora, como o Daniel falou, se você tem a quantia, se você está disposto, você sabe como vai ser esse procedimento, esse processo, maravilha, porque aprender inglês com certeza nos Estados Unidos é mais fácil do que aprender inglês aqui. Mas a nossa recomendação, o planejamento que eu traço com os estudantes atletas do PH Bolsa Esportiva e da ID Esporte é que já saiam daqui com uma nota de TOEFL aceitável, que você ingresse na universidade sem precisar fazer o English Second Language. Tá, e trazendo, complementando para o lado positivo, não só, vamos dizer assim, o negativo de estudar o ESL nos Estados Unidos. O que seria legal para o jovem que iniciar o ESL lá nos Estados Unidos? Que tipo de adaptação que vai ajudá-lo ao decorrer, assim? Porque o que é bacana de fazer o ESL lá numa faculdade é porque você acaba vivenciando a universidade, você vê os estudantes que estão fazendo uma graduação, você tem contato com essas pessoas, seria mais ou menos isso, não? Eu acho que é você ter uma imersão na cultura. Né? O episódio anterior a gente falou sobre a velocidade da sua adaptação está ligada e conectada ao seu sucesso como estudante atleta. Tá? Então, é aproveitar essa imersão, evitar um pouco os brasileiros. Né? Quando eu fiz um vídeo sobre isso, muita galera me mandou aquele inbox no Instagram falando, mas como assim evitar brasileiro? Porque se eu estou com o Daniel, ele é meu companheiro de quarto nos Estados Unidos, eu estou nos Estados Unidos para aprender inglês, né? E nós dois estamos aprendendo, como é que eu vou evoluir na língua? Tá? Então, uma recomendação é que você não seja companheiro de quarto de um brasileiro, tá? Por mais que seja uma comodidade mais fácil, né, da adaptação ao lugar talvez, mas a língua não vai te ajudar. Tá? De repente nem o espanhol, porque você vai aprender o espanhol antes do que o inglês, mas um cara que não fale uma língua parecida com a sua, né? Que seja o português de Portugal, que seja o espanhol da América do Sul, da Espanha, enfim, um cara que seja fale o inglês britânico, que mora no Japão, um africano, que você tente falar o inglês, tá? Porque essa imersão vale a pena realmente se você conseguir praticar o inglês diariamente. E uma outra dica que eu dou, Daniel, com relação a esse ESL, tem muita gente que faz o ESL jogando, né? Então ele gasta o ano de elegibilidade jogando. Eu não recomendo, tá? É uma dica que eu dou, pelo que a gente acabou de falar aqui alguns minutos atrás, de você não gastar os seus 4 anos de futebol enquanto você faz o English Second Language, porque não conta para a sua graduação. Muita gente não sabe disso, então uma dica que eu dou aqui com relação a essa parte de fazer o curso de inglês dentro de uma faculdade nos Estados Unidos. E só voltando, não é uma tarefa fácil você deixar de encontrar com brasileiros, né? Sim. E ter esse contato, porque é mais fácil, né? Você está longe da família, você está longe dos amigos, você está numa nova cultura,
E a relação brasileiro com brasileiro é muito mais fácil, É né? bem mais tranquilo, né? Uhum. Mas, pessoal, assim, eu lembro que eu fiz esse exercício muitas vezes. Eu cheguei, acho que a ficar uns 2, 3 meses de desaparecer, de não atender os amigos onde eu estava, não ter contato, mas chega um momento que te dá um desespero. Assim, não, eu preciso ver um brasileiro, eu preciso tomar um Guaraná, alguma coisa assim. E assim, faz diferença, né? Você ter essa imersão, você ficar em inglês, assistindo filme, televisão, supermercado, quando você vai ver a fluência, o teu ouvido, né, acaba Sim. melhorando absurdamente, né? Então fica aí uma tarefa. Eu acho que, como o Daniel falou, né, você não precisa não ver, não ligar, não. Eu acho que das 12 horas que você passa acordado, vamos dizer assim, 8 horas, dependendo aí da que horas você vai dormir, eu acho que o português não pode ser mais falado que o inglês, né? Para você ter uma evolução. Então, vamos dizer, de 8 horas que permanece acordado, tem que ter 4 horas e meia de inglês pelo menos e 3 horas e meia de português, para você evoluir diariamente, né? Então, por isso que eu falo, entre aspas, evitar os brasileiros, porque você vai estar falando português, a não ser que você tenha uma regra que eu tentei colocar quando eu morei com brasileiros, que não deu muito sucesso, que na hora você acaba falando português, mas a dica que eu dou é que você fale mais inglês do que português ao longo do dia, que você vai ter uma melhora significativa, uma evolução significativa ao longo da sua jornada nos Estados Unidos. Eu vou te falar, eu tinha essa regra, né? Eu perdi que minhas ex-namoradas não estejam ouvindo. Eu perdi um ano lá fora, né? Uma ex-namorada, ex-namorada acabou indo junto e nós tínhamos essa regra de English only, policy, né? Nada de... Rapaz... Passavam 10 minutos, 5 minutos e já ia em português. Não, e a primeira briga, né? Pô, você tá aqui, vai brigar em inglês. Né? Vai brigar em inglês. A gente tentava de fazer inglês, tudo, mas... E assim, foi... Não vou dizer que não foi legal, não foi uma experiência legal, mas atrapalhou. Atrapalhou muito, tanto que eu retornei pra cá e falei, não, eu preciso aprender inglês, mano. Uhum. Eu peguei... Voltou de novo, sozinho. Foi sozinho. E isso meu pai já na época dizia, cara. Ele falava, meu amigo, o que você tá fazendo? Aqui não, vai lá, aproveita. É sozinho, pô. Esquece as mulheres, brincadeira. Namoradas, calma. Aproveita, vá sozinho, aprenda inglês, etc. Bom, mas então, pra gente começar, a gente acabou... Fugindo um pouco aí do TOEFL e do SAT, né? O que é o TOEFL, meu amigo? O que é essa prova? O TOEFL é uma prova de proficiência da língua americana, né, da língua inglesa, vamos dizer, onde as faculdades elas utilizam esse TOEFL, essa prova, para se entender em que nível de inglês você está, né? Então, como é que é feita a prova do TOEFL? Você faz um agendamento no site, tá? E você começa a estudar, obviamente, para fazer essa prova. E o que eu falo com os meus atletas? Essa prova, ela não é que você precisa ser fluente no inglês, Daniel. Você precisa saber fazer essa prova. Então, existe um grande comparativo que é o seguinte, é o que a gente utiliza em todas as reuniões, em todos os bate-papos, para o pessoal entender. Nem todo mundo que sabe dirigir passa na prova para tirar a carteira ou carta de motorista, como fala em São Paulo, né? Então, muita gente que sabe dirigir não consegue passar, porque tem os macetes, olha para cá, olha o retrovisor, vira o volante 2 vezes para fazer a prova da baliza. Então, é exatamente o TOEFL. Porque o TOEFL é uma prova de proficiência onde você é testado as 4 habilidades da língua. Você começa com o reading, depois você entra o reading, que é a parte de leitura e interpretação de texto. Você entra na parte do listening, que é escutar, né, e responder baseado naqueles áudios que você escutou. Depois você entra no speaking, que é a parte que você fala realmente com o computador, que é gravado, depois os professores avaliam essa tua performance. E o writing, que são 2 redações que você faz quando você faz a prova do TOEFL. Então, essa prova, galera, é fundamental para a sua ida para os Estados Unidos. Porque lembra das portas que eu falei? Você tem 18, 20, 21 portas para entrar nos Estados Unidos sem o TOEFL. Todas as outras solicitam o TOEFL. Então você tem aí 2.000, 3.000 universidades que você pode entrar baseado na sua nota.
E a pontuação do TOEFL ele vai até 120 pontos. Tá? E uma nota para você conseguir para uma Junior College seria de 61 ou mais, e para a universidade 71 ou mais, dependendo do tamanho e do porte dessa universidade. Esse ponto é muito legal. Então, as universidades, tem algumas que exigem, assim, a grande maioria exige, o que vai fazer com que esse seu leque de opções aumente muito. E aí, além de exigir a nota, eles estipulam um mínimo para você... Exatamente, uma nota de corte. Uma nota de corte. Porque não é assim, eu passei no TOEFL. Não existe passar no TOEFL, né? Não, passei de ano, não. Cada faculdade tem uma pontuação diferente. E aí o mínimo exigido por grande parte, então, são... 61 pontos para Junior College, para universidades aí a partir de 71. Né? Existem algumas universidades um pouquinho mais, mas um pouquinho menos, mas uma média aí seria 71. Claro que as de grande porte, né? A gente sabe, acima de 100, 90, mas existem faculdades muito boas aí com 71, 75, você já consegue iniciar a prospecção. Então, é estudar para a prova do TOEFL e não estudar para aprender inglês. Claro que se você não sabe nada de inglês, seu inglês é básico ou nenhum, você precisa realmente, primeiro, maturar esse teu inglês, atingir um nível aceitável de intermediário, para depois você mergulhar a fundo e estudar somente para essa prova do TOEFL, onde você aprende todos os macetes, gatilhos e como ela funciona, né, a estrutura, para com certeza você conseguir muito bem e ter aí várias opções de faculdade para você entrar em contato. E aí, como eu estudo então para tirar 61, porque daí eu sei que a faculdade vai me aceitar se eu tirar o 61 e ponto final? Você estuda para tirar 130, que é impossível, né? Você tenta 120 o tempo inteiro. Eu acho que é um grande erro de mindset, de pensamento. É aquilo que a gente falou no episódio anterior, né? O brasileiro, eu estudo para tirar uma nota. Não, você estuda para tirar a nota máxima o tempo inteiro. Se você vai tirar a nota máxima ou não, vai depender de quanto você se empenhou e dedicou a isso. E por quê? Quais os benefícios? E qual que é a diferença? Por exemplo, se eu tirar 61 ou se eu tirar 90, se eu tirar 100? Olha, inclusive tem faculdades que dependendo da sua nota, tá, do TOEFL, não são todas, você consegue inclusive bolsa acadêmica, né? Então, se você tem uma pontuação muito alta, primeiro, você aumenta o seu leque de opções, né, de nota de corte. Se você tirou 90, praticamente 90% das universidades vão te aceitar, né? E se você teve uma pontuação, a gente teve um atleta, o Felipe, que tirou acima de 100. Eu lembro. Inclusive foi a maior nota ainda que a gente, dos estudantes atléticos que a gente já trabalhou. Ele conseguiu em uma faculdade que acabou ele não indo, mas ele conseguiu dinheiro de bolsa por ter uma nota de TOEFL tão alta, tá? O que é mais comum na prova do SAT, você conseguiu uma bolsa baseada na sua performance de SAT, que a gente vai falar daqui a pouco, o Enem americano. Então, não pensem que vou tirar 61, não, você tem que tirar 120. O ideal é que você tire 120, a nota máxima. É impossível? Não é. É possível. Existe muito trabalho aí para você conseguir isso. Mas jamais foque naquele resultado que aconteceu com o nosso Gustavo. Isso que eu ia perguntar. Mas PH, 60 é 61? Não. Tem como chegar lá para um professor e falar, professor, libera aí, vai um pontinho, cara. A gente tem o nosso grande Gustavo aí, que foi um estudante atleta nosso que busca isso o tempo inteiro e recebeu uma bolsa de 100%. Logo de cara, de uma faculdade nos Estados Unidos e precisava tirar 61 para passar. E aí ele tirou 60. E aí começa a pergunta, ele estava no método PH Bolsa Esportiva, a gente estava fazendo a turma ainda quando ele recebeu o resultado. O PH não tem como falar com o treinador, com a faculdade. E aí a faculdade falou 61, não é 60. Né? E aí existe toda uma frustração por trás. Então, se você precisa tirar 80, não foque no 80, foque no 120. Se você precisa tirar 10, não foque no 10, foque no 120. Porque isso vai fazer diferença. E um ponto nos Estados Unidos não é que você pode conversar com a faculdade para dar aquele um ponto para você ser aceito. Tá? E isso dá um baque, né? Porque eu acho que até hoje está todo mundo desestabilizado assim, com essa questão do método, né? Porque, é triste, né? Exato. Foi por tão pouco e... Talvez se ele tivesse, né? Eu não sei o que ele botou na cabeça dele, porque ele já sabia a nota que ele tinha que tirar.
Então isso pode ser um grande erro. Às vezes você não saber a nota que você precisa tirar é melhor. E aí você está mais tranquilo. Né? Porque você não tem nada e fala assim, qual é a nota máxima? Vou tirar isso ou perto disso. Certo. Então realmente não pode, independente da nota que você tem que tirar, busque sempre a nota máxima. Legal, e você até comentou, você já citou no início aqui em uma das perguntas, onde é que eu faço essa prova? Eu preciso ir lá para os Estados Unidos, eu tenho que entrar em contato com uma escola de inglês, como é que eu faço isso? E depois a gente vê. Não, você não precisa ir para os Estados Unidos, essa prova está disponibilizada aqui no Brasil de 15 em 15 dias, toda semana, dependendo da cidade. Você faz o cadastro no computador, você entra no site do TOEFL lá, a MIT, né? Você entra depois, de repente, não sei se dá para deixar o link aqui. Acessa, faz um login, uma senha e faz o registro da prova. Se eu não me engano, hoje o custo dessa prova no Brasil está em $215. Nos Estados Unidos é um pouco mais barato, acho que está $195. Mas você não precisa viajar para economizar $20, tá? Então você pode fazer essa prova aqui. Mas antes de agendar essa prova, Daniel, estude. A não ser que você marque mais para frente, você tem como marcar com antecedência essa prova, mas estude. Não ache que você é o super-homem, fala inglês e vai se dar muito bem na prova do TOEFL, porque se você não estiver preparado, as chances de você não ir muito bem são grandes. É um ponto legal. Eu sei que não existe um certo ou um errado, ou até o método PH Bolsa Esportiva tem videoaulas com dicas sobre o TOEFL, como fazer, como não fazer, como se preparar, etc. Alguns links simulados, mas isso que você falou é bacana. Com quanto tempo será, mais ou menos, de antecedência eu precisaria, eu sei, para me preparar para fazer uma boa prova? Cada um tem o seu tempo. Eu, no meu caso, antes de você responder, eu precisei de 3 meses. Mas foram 3 meses porque eu árduos. Sou tapado, né? Então, foram 3 meses, assim, intensos. Eu acordava às 7 horas da manhã e ia dormir super tarde. Mas eu já vi casos de pessoas que estudam 2 vezes por semana ou estudam todo dia por 1 hora, por 2 horas, por 1 mês e também funciona. É questão de organização. Eu acho que o tempo é você com a sua evolução, né? E existem simulados gratuitos online que você pode fazer isso, existem alguns outros pagos também. Eu acho que, como o Daniel falou, se você já tem uma base no inglês, 3 meses eu acho que é um tempo bem legal de dedicação a essa prova do TOEFL. Agora, se você não tem uma base no inglês, primeiro você precisa construir essa base. Então você precisa de mais tempo para construir esse nível de inglês intermediário para depois você entrar numa imersão na prova do TOEFL. Então eu acho que, eu diria que 6 meses, se você não tem aí uma base interessante, para você se dedicar realmente, diariamente a isso, tá? E 3 meses para aqueles que já têm um inglês intermediário avançado, que precisam somente entender a estrutura e os gatilhos e os macetes dessa prova do TOEFL. Legal. E com relação à localização, né? Então a inscrição ela é feita online. O pagamento. É via cartão de crédito. É uma compra internacional. Sim, é um cartão de crédito internacional. Não existe boleto por ser uma companhia americana, né? Uma empresa americana. É cartão de crédito internacional e não existem outras formas de pagamento se você está no Brasil. Se você está nos Estados Unidos, existe aí o voucher, existe algumas outras questões que você pode tentar, mas no Brasil realmente é o cartão de crédito internacional para você efetuar o pagamento, que hoje são $215. Não é uma prova barata, então por isso que você não pode fazer a prova por fazer, né? Você precisa se preparar para quando for o dia, realmente você estar muito bem. E aí eu escolho a localização, por exemplo, na minha cidade eu sei, São Paulo tem inúmeros pontos lá, mas são centros oficiais, certificados. Quando você vai fazer o agendamento da prova, ela te dá os locais próximos de onde você sinalizou que mora. Né? Você escolhe lá Rio de Janeiro, vão ter as localizações. São Paulo, as localizações. Claro que as grandes cidades têm mais datas disponíveis, né? Mas, por exemplo, eu lembro que o Gustavo teve que viajar para fazer a prova do TOEFL, porque na cidade dele ia demorar para ter uma data disponível. Então você tem que buscar essa localização, esse local dessa prova, obviamente, antes de você efetuar o pagamento, você tem que escolher aonde você quer fazer essa prova. Então, os grandes centros têm sim datas disponíveis, então quanto antes você conseguir agendar,
respeitando aí o seu ciclo de preparação melhor. Então, você vê o quão importante é essa preparação e você fazer a prova estando preparado, porque em alguns casos, no caso eu lembro até do caso do Gustavo, ele teve que se locomover para outra cidade, então tem um custo, esse transporte até outra cidade, a hospedagem, a alimentação, existem alguns, então tem que ter um planejamento legal para você conseguir economizar o máximo nesse investimento que você tem que fazer para conseguir embarcar. E aí você chega nesse local onde você faz a prova, senta bonitinho com o seu papel e sua caneta, faz a prova lá e pronto. Não, é no computador, você recebe umas folhas brancas, né, para você fazer as anotações, muito da preparação é em cima disso, você tem tempo, é uma prova cronometrada no computador, então, e vai ter mais gente, né, fazendo a prova, Daniel, então isso é uma coisa que você tem que estar bem treinado na sua cabeça. Enquanto você estiver fazendo, de repente, a parte de listening, vai ter gente fazendo a parte de speaking. Então vai ter pessoas falando na sala que, se você estiver prestando atenção no que ele está falando, você perde o seu foco aqui no que você está realizando e vice-versa. Quando você estiver no speaking, pode ter mais gente no speaking e você escutar o que o cara está falando, né, pode dar um nó aí no cérebro. Então você tem que estar preparado para isso. Você não faz a prova sozinho numa sala, num papel, tá? Então realmente você precisa entender toda a estrutura e funcionamento dessa prova, que é 100% no computador, para você conseguir a melhor nota possível e começar aí a pesquisar as faculdades que têm essa nota que você atingiu. E aí depois que faz a prova, você faz uma máquina, você fala com a máquina, você escreve, você faz a tua redação, termina a prova, com quanto tempo, até para o pessoal já se programar, fala, pô, eu quero viajar em agosto, então é bom eu fazer a prova em março, porque vai demorar 3 meses para chegar a nota. Quanto tempo que chega essa nota? Geralmente chega entre 5 a 10 dias, você já sai o resultado. 5 a 10 dias. Tem sido bem rápido o processo de... E aí você entra no mesmo login que você criou no site, tá? E vai estar lá o view score, né? O resultado, ver a minha nota, você clica e você vai ter aquela nota disponível para saber quanto que você tirou. E aí é só imprime isso e... Você pode imprimir, mas geralmente as faculdades, no momento da sua... das duas, no momento que você se registra para a prova, se você já souber a faculdade que tem a proposta, você pode enviar diretamente, sem custo nenhum. Tá? Se você já fez a prova, tem o resultado lá e você recebeu a proposta de bolsa depois, você entra lá no site do TOEFL, você tem como enviar oficialmente esse resultado para a faculdade. Existe um custo aí de $15, se eu não me engano, $20, porque as faculdades pedem, e high schools pedem o resultado oficial. E o PDF que você imprime não é o resultado oficial, porque você pode burlar, existem formas aí de você conseguir alterar o resultado. Então, o TOEFL envia para a instituição de ensino que você escolheu, aí que recebeu a proposta, esse é o envio da nota oficial do TOEFL. Legal. E você fez essa prova? Eu fiz essa prova, tirei aí, acho que foi 27 pontos, se eu não me engano. Porque não me estudei, não me planejei, achei que simplesmente era uma prova qualquer e acabei me estrepando. Todo mundo sabe da história aí do Water Banana Forest aí, do speaking, sabe do que eu estou falando, então passei por poucas e boas. Então por isso que tem que haver sim um planejamento, do entendimento dessa prova, dos macetes, que existem muitos, de como fazer, né? Porque é uma prova que pode ser um grande divisor de águas para a sua ida ou não para os Estados Unidos. Então, dediquem tempo com relação ao inglês e à imersão de como fazer essa prova do TOEFL. Alguma dica a mais aí, alguma coisa que vem em mente, algum simulado? Façam simulados diariamente ou 3 vezes por semana, porque é isso que você precisa. Existem algumas ferramentas muito interessantes no mercado aí, de gratuitas e pagas, que vocês podem fazer. Existem cursos presenciais, online, pode estudar por conta própria também, mas estudem para a prova do TOEFL, não simplesmente sei inglês e vou fazer a prova. Eu acho que eu lembro que quando eu estudei, eu queria ter ido muito aos Estados Unidos para estudar lá, só que eu resolvi me fechar aqui, não estava com condições financeiras para pagar um curso de TOEFL que era caríssimo em São Paulo, então eu fui buscando aulas na época, isso é antigo, lógico, hoje tem simulados melhores, mas no YouTube,
pegando dicas, e esses simulados me ajudavam a entender onde que eu precisava melhorar. Né? Então, por exemplo, meu speaking está horroroso, então eu pegava e ficava mais no speaking. Tô indo mal no reading, então mais leitura, no writing, blá, 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 blá. Acho que essa seria também uma, né? Exatamente. Existem formas gratuitas e pagas de você estudar. Né? Depende da sua realidade, depende de como você é, né? Se você é autodidata, se você não é, se você precisa de alguém te ensinando, se não. Eu acho que você precisa experimentar qual é a melhor forma para você e também saber se o investimento cabe no seu bolso ou não. De repente você tem que tirar muito dinheiro do seu orçamento para ir para os Estados Unidos para estudar para essa prova. Por que não estudar de forma gratuita? Se a gente tem ferramentas hoje que permitem isso, canais de YouTube de pessoas, né? De profissionais competentes, com autoridade no assunto, simulados gratuitos. Então você tem que experimentar aquilo que melhor serve para você e entender a sua realidade financeira também. Legal, acho que é isso. Por hoje, acho que obrigado aí. A gente vai encerrar então o nosso 7º agora, né? 7º podcast. 7º podcast Bolsa 100%. Daniel Torelli, Pedro Henrique Marinho. Galera, mais uma vez, muito obrigado aí por estarem assistindo, aqueles que estão assistindo. Boa tudo. Né? Se o seu sonho é realmente ir para os Estados Unidos, a prova do TOEFL é sem dúvida um grande divisor de águas. Dediquem tempo a isso diariamente, se realmente você está comprometido com o seu embarque, porque 61, né, não é 60 e você pode ter uma grande frustração se você não se dedicar. E aí vem aquela grande dúvida na cabeça. Será que eu poderia ter feito mais? Será que eu poderia ter me dedicado mais, estudado mais? E depois que acontece a prova, o tempo não volta para trás, ele só anda para frente. Então, realmente, se você quer ir para os Estados Unidos e ter o máximo de oportunidades possíveis e não ficar aquela velha pergunta do estudante atleta, quanto que essa faculdade pede no TOEFL? É o tempo todo. Quanto que eu preciso ter? Tira uma nota altíssima, que você não vai ter esse questionamento. Né? Esquece isso, né? Porque tire 80, 90, porque é o seguinte, você vai ter aí 80%, 90% das universidades disponíveis para você entrar em contato com os treinadores. Agora, se você tem uma nota baixa, quanto que essa faculdade pede? 70, não tem. Quanto que pede essa? 68, não tem. E aí fica naquilo, né? Você tem que ficar correndo atrás de faculdades que tenham esse resultado pesquisando, então tire uma nota altíssima, porque realmente vai fazer muita diferença aí no seu planejamento de embarque. Aí as faculdades vão começar a correr atrás de você, né? Exatamente. O cara com TOEFL 90, 100 Então, o Daniel falou, faça que as universidades corram atrás de você e não ao contrário. Você vai gastar muito mais energia, né, tendo que achar as faculdades. E aí, de repente, você tirou 61. Aí você tem 30 faculdades à disposição. Né? Nenhuma delas está recrutando um ponta-direita. Né? Por que não tirar 90 no TOEFL e ter 200 e 300, 500 mil faculdades que você pode entrar em contato, que de repente estão recrutando a posição e a característica de atleta que você é. Tá? Então, essa é a pior coisa que pode acontecer. Quanto que essa faculdade precisa do TOEFL para eu conseguir entrar nos Estados Unidos? Não deixe isso acontecer com você, tire uma nota altíssima que vai te ajudar muito nesse teu planejamento de embarque. Legal, e é sempre bom repetir, eu sou terrível nisso, mas eu acredito que seja, aperta o sininho aqui, deixa o seu like, no sininho. É verdade. Começar a fazer isso antes também. Né? Não esquece de se inscrever no canal, dar o like aí para o YouTube recomendar esse vídeo aí para mais gente que esteja interessado nesse assunto. Conto com vocês aí. E também temos aí o Spotify. Como eu falei, deixa de escutar funk, pagode e sertanejo por um tempo aí, e rock and roll, para fazer uma imersão aí no conteúdo de bolsa de estudos 100% para ir para os Estados Unidos. Valeu? Esse foi o podcast número 7. Um abraço. Valeu, galera. Um grande abraço e até o episódio número 8. Um abraço. Tchau. Valeu.